Olá, bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que estamos aqui reunidos mais uma manhã para estudarmos a palavra de Deus e aprendermos mais aqui sobre esse seminário maravilhoso, né? Hoje o nosso tema é pregando depois da morte. Como, né? É algo até estranho, mas tem uma forma que a gente pode fazer assim. E o texto bíblico que eu baseio esse estudo de hoje está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, do verso 10 até o 13, que diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor é Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então veja, irmãos, esse é um verso que concede a Deus toda a honra, glória e poder por tudo que há nesse mundo, né? E no universo. Deus é o Criador de tudo e tudo é dele. Nós já aprendemos esse conceito alguns dias atrás sobre mordomia. Deus, ele nos empresta as coisas, ele nos confia como mordomos de cuidar de tudo, mas tudo que temos vem das mãos de Deus. E a ideia do seminário hoje é que a gente se preocupe com o que vai acontecer com os nossos bens, com a nossa herança depois da nossa morte. Infelizmente hoje esse é um assunto até polêmico, né? Que tem dado muita confusão entre filhos e descendência, porque recebem uma herança e às vezes ali na briga tal, isso pode dar um problema danado. Então Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, ela nos aconselha a termos uma certa preocupação quanto a esse assunto. E eu gostaria de ler um pedacinho que ela deixou aqui que diz assim: É completa loucura deixar até quase a hora da morte a preparação para a vida futura. É também um erro grave protelar a resposta aos apelos de liberalidade para a obra de Deus até o tempo de transferir a outros a mordomia. Os que negligenciam deveres de que estão perfeitamente inteirados, deixando de corresponder às reivindicações que Deus lhe faz nesta vida e procurando acalmar a consciência com o propósito de, por ocasião de sua morte, estabelecer um legado, não receberão da parte do Mestre palavras de aprovação nem de recompensa. Estes não praticaram abnegação, mas retiveram egoístamente seus recursos enquanto puderam, renunciando-os só quando a morte os levou. Página 325 de Conselhos sobre Mordomia de Ellen White. Então veja, irmãos, a gente precisa se preocupar com o que vamos deixar depois da morte, nas mãos de quem irão ficar esses recursos. Por quê? Porque dependendo de quem forem, até se forem nossos parentes, às vezes até filhos, e esses filhos não tiverem os mesmos objetivos de mordomia que os pais têm, esses dinheiros, esses valores, esses bens serão usados para a causa do mal e não para a causa do bem. E aqui diz que o Mestre, né, Cristo Jesus, ele vai cobrar essas pessoas, porque por causa do egoísmo, eles não se abnegaram e retiveram as riquezas até a morte o tirar. Ou seja, eles poderiam ter decidido o destino que elas teriam em vida, para que quando eles morressem, esse destino já estivesse certo e ali esses recursos seriam usados parte, né, para avançar a obra de Deus e também o restante, claro, para abençoar os filhos por meio de heranças. Mas, meus queridos, esse é um assunto sério que a gente precisa refletir. Eu não vou me estender muito nele,
A gente já vem falando vários dias sobre mordomia. Nos 10 dias de oração a gente falou sobre saúde financeira também. Então não vou me ater muito a esse assunto, mas quero ler um último trechinho aqui para a gente meditar nesse dia de hoje. Antes de terminar, leia e releia e depois converse com Deus em oração esse último parágrafo. Quereis tornar segura a vossa propriedade? Colocai-a na mão que traz os sinais de cravos da crucifixão. Retende-a em vosso poder, e ela servirá para a vossa perda eterna. Dai a Deus, e deste momento em diante ela terá sua inscrição. Está selada com a sua imutabilidade. Quereis desfrutar vossos bens? Usai-os, então, de modo que sejam uma bênção para o sofredor. Quando existe paixão e convicção, a entrega incondicional daquilo que é importante para o verdadeiro dono, que é Deus. Meus queridos, que a gente possa reconhecer, através dos nossos bens, quem é o verdadeiro dono desse mundo. Que a gente não se prenda, que a gente não retenha os recursos para deixar de avançar a obra de Deus. Deus, ele pede que a gente tenha sabedoria. Se você quer desfrutar os vossos bens, ok, Ellen White aconselha, usai-os, só que de modo que seja uma bênção para o sofredor. Que o nosso dinheiro, meus queridos, possa ser uma bênção para os sofredores. E o sofredor não é só o pobre. Aqui nós não estamos falando de classes sociais, mas nós estamos falando de espiritualidade. Porque realmente as coisas desse mundo não vai sobrar nada, tudo vai ser destruído. Mas se os recursos que você tem, talvez os poucos recursos que você tem, ou muito, que eles possam de alguma forma aliviar o sofredor. Ou seja, que o sofredor encontre na Bíblia, na palavra de Deus, através dos seus recursos, uma paz, um alívio, um consolo, uma esperança para o mundo que há de vir. Que Deus abençoe a todos, que cada um de nós possamos refletir nisso e tomarmos nossas decisões. Cristo os convida a estender o olhar para além do presente e acrescentar a eternidade à sua visão. Não fique preso às coisas desse mundo. Acrescente à sua visão a eternidade. E não se esqueça, a Bíblia é a chave para essa eternidade. Vamos orar? Santo e amado Deus, obrigado porque nós temos a Tua palavra em mãos, Senhor. Nós temos acesso a ela e nós podemos estudá-la, Senhor. Obrigado também pelo espírito de profecia que nos guia, Senhor, nos ajuda a entender mais a luz maior que é a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cumprir na nossa vida o desapego ao dinheiro, o desapego aos bens materiais e que possamos, Senhor, com esse desprendimento, abreviar a volta de Jesus com os nossos recursos, sejam eles poucos ou muitos, Senhor. Nos ajuda a ter sabedoria quanto a esse assunto e nos dê a paz, a Tua direção a cada dia, em cada momento. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Tudo isso entregamos nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Um abençoado dia para você e até amanhã.